Olá, bem-vindos ao canal da Adelarte. Meu nome é Rodrigo Alzuguir e é um prazer estar aqui com vocês para apresentar uma ação do Festival de Inverno Online. É o programa Pratas da Casa, um mix de atrações musicais e educativas com jovens talentos da Serra. Para aquecer o fim de semana, já no clima do inverno, o Festival Pratas da Casa vai estar disponível no nosso canal de 24 a 28 de junho. Preparamos com muito carinho 8 oficinas educacionais para entreter e ensinar a garotada. A riqueza musical da Serra Fluminense também merece destaque, e as nossas apresentações vão contar com jovens talentos locais, trazendo gêneros musicais como samba, MPB, choro, pop e rock. Toda a programação vai ficar aberta no nosso canal de quinta a domingo. Esse evento online é patrocinado pela Enel e Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, com produção da Adelarte e realização da Estreto Eventos. Fiquem conosco, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo e curtam a nossa programação. Eu sou Flávia Miranda, sou atriz, artista plástica e arte educadora. E estou aqui para promover uma oficina de leitura pelo Festival de Inverno da Adelarte. Nós teríamos muitos objetivos para fazer uma oficina de leitura, mas eu separei 3. Criar hábito e novos leitores, entender diferentes formas de ler e ouvir, e formar autores de seus próprios livros. Daí eu coloco assim, por que ler? Por quê? Estimula o cérebro, expande a visão do mundo, ajuda a manter a concentração, reduz o estresse, aumenta a criatividade, amplia o seu vocabulário, estimula o senso crítico, melhora a habilidade na escrita, facilita a capacidade de comunicação. E aí eu pergunto, por que vou me desafiar a sair do fácil? Hoje em dia, pegar um vídeo no YouTube é muito mais fácil. Eu quero saber, quero pegar um conteúdo, então eu vou lá, pego um vídeo e fico só escutando. Só que aí eu vou perdendo, também é bom, também vale a pena. Só que eu vou perdendo a oportunidade de trabalhar todos esses verbos que foram ditos aqui acima. Então, se você se interessou por essa oficina de leitura, significa que alguma coisa você já tem para escrever. Então, pega um papelzinho e vai escrevendo aí. Por quê? Por que ler? Por quê? Qual o interesse agora de fazer uma leitura de leitura? Daí então eu penso, leitura, eu posso considerar leitura um encontro com os meus interesses. E aí eu coloco aqui, para pensar e para questionar. Que tema me atrai? Eu preciso selecionar algo para ler. Então eu vou pensar, que tema me atrai? Gosto de ler imagens ou palavras? Curiosidades do dia a dia? Curiosidades do dia a dia seria jornal, revistas. O meu pai, por exemplo, lê jornal todos os dias, Receitas para impressionar na cozinha. Então, de repente, uma boa receita, bem lida, vai garantir uma comida bem feita. Fofocas de pessoas famosas. Onde que a gente encontra fofocas de pessoas famosas? Rede social, Não só das famosas, mas aquelas do vizinho também. Então, quero saber uma fofoquinha, vou lá e vou ler. Letras de músicas. Eu, particularmente, sou apaixonada por letras de músicas. Me encanta muito conhecer. Então, só ouvir é pouco. O ouvir, ela está ali
na melodia, o ritmo, ela vai passando por essas coisas que mexem com sensações. Mas a leitura vai mexer com esse outro sentido. Ler essa letra é onde eu vou fixar essa música. Reflexões, conselhos, experiências, né? Tem gente que gosta de ler esse tipo de coisas, né? Tem um autor que vai me interessar. Vou ler coisas que Gandhi deixou. Então eu pego ali uma biografia de Gandhi e vou entender o que esse cara tem, que ele ganhou um prêmio, né? O que ele traz de paz. Então a leitura vai me ajudar, né? Nesse trabalho de reflexões, conselhos e experiências. Palavras da Bíblia. Bíblia é o livro, e sempre foi e continua sendo o livro mais lido do mundo. Piadas para me fazer rir. Tem vários livros que vai trazer ali só piadas, e também é super gostoso, né? Não descontrai e tudo. Então, qual encontro eu quero ter comigo mesmo, com as coisas que me interessam? Pega um papelzinho e deixa registrado, porque eu falei algumas coisas, mas com certeza você tem outros interesses. Então deixa anotado ali, porque isso vai ajudar depois. Se você já tem registrado, para você, terceiro objetivo vai te servir. Esse é o tema que eu gosto mais de falar. Se leitura é encontro, com quem eu quero me encontrar? Então isso vai de encontro ao tipo de leitura que eu hoje quero fazer. Então vou levantar e hoje eu quero me encontrar com Will Gilbert. Foi um autor que me inspirou muito e que me fez amar a arte moderna e a arte contemporânea. A partir do que eu li, o que ele escreveu, como ele escreveu, eu me encantei um pouco mais com a arte contemporânea, principalmente, mas moderna e contemporânea. Me esclareceu muitas coisas. Então eu tive um encontro com esse autor, e a gente pode escolher milhares. Que pessoas me inspiram? Tudo isso que eu vou falando, gente, é para ir escrevendo. Eu vou perguntando, vai escrevendo no papel, vai anotando mesmo, porque isso é importante. Então, que pessoas me inspiram? Né? Pai, mãe, um professor, um tio, uma madrinha. Meu pai, minha mãe, a minha infância foi realmente de muita leitura. Eu nem tanto, mas minha mãe, ela comia livros, ela lia livros assim muito rápido. A gente tinha sempre livro de escola para ler, ela lia antes da gente, para depois passar. Então ela comprava o livro, lia o livro e falava, lê. Ou então ela fazia o comentário, já te dava aquela incentivada, esse livro fala disso para te estimular. Então isso eu vivi muito com a minha mãe. E meu pai hoje tem 83 anos e lê o jornal todos os dias. Então eu fico assim muito feliz de chegar na casa deles agora, e eu sei que ele tem um tanto de informação para me dar, porque ele já leu o jornal. Eu acho isso o máximo. Então, tem gente que vai se inspirar com um professor, né, com um mentor, um personagem. Eu assisti uma série chamada Merli. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma série espanhola que é um professor que ele entra numa turma e vai ser o mentor daquela turma ali, uma turma que não está nem aí para nada. E ele é um professor de filosofia. E a cada episódio, ele traz de uma forma muito prática o que um filósofo está querendo dizer com o seu conteúdo, com a sua escrita, com o seu pensamento. E é inevitável, você acaba de ver um tanto de episódio, você escolhe um e você vai pesquisar alguma coisa desse filósofo, porque te encanta de verdade. Então você aguça essa curiosidade de saber um pouco mais do que o Merli, aquele personagem, pôde colocar naquele pequeno episódio, né? Então isso eu acho muito interessante. Um poeta. Poeta nós temos muitos, graças ao bom Deus, nós temos muitos poetas
que já deixaram suas marcas, mas eu vou só citar Manuel de Barros, que é um poeta muito simples, que trabalha com a escrita de uma forma muito rural. Ele trabalha com a simplicidade do homem que lida com a natureza. Eu vou ler daqui a pouquinho um poema dele. Um escritor, eu já falei, né? Isso é arte, o Will Goldberg. Esse foi o que me inspirou, mas cada um tem o seu. Esse foi o que me inspira a saber. Hoje eu vou bater um papo com este homem. Hoje eu vou saber o que ele tem para me dizer sobre o movimento cubista. Então eu vou pegar aqui e vou ler a impressão dele para mim, para eu chegar à minha conclusão. Isso é muito interessante. Eu gosto demais. Então assim, foca quem? Quem me inspira? Quem, dentro da sua experiência, você já viu lendo, você gosta de ver lendo, você sabe que ele sentou numa poltrona, botou uma luz, preparou um espaço, ele vai ter aquele encontro, né? Aquele momento foi preparado para ter um encontro com alguém que você não teve oportunidade de conhecer, porque mora longe, porque já morreu, porque foi do século passado, retrasado, porque já deixou alguma coisa de interessante e ainda vai deixar. Tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, que quando você gosta de um livro, quando esse livro te passa uma mensagem boa, releia. Leia de novo, leia no ano seguinte, leia daqui a 3 anos, porque ele vai continuar te passando coisas novas. Ele vai continuar te incentivando a ler outras coisas. Quando eu leio um artista, por exemplo, vou dar o exemplo do Van Gogh, porque realmente é um artista que me encanta muito. Então ele começou a me encantar pela sua concepção visual. Eu via e era atraída pelas suas pinturas, as cores, as pinceladas, a forma como ele deixou essa quantidade de obra, isso sempre me encantou. Só que eu só vou conhecer o Van Gogh quando eu pegar uma biografia dele, quando eu pegar um livro e ler o que ele quis com algumas pinturas ou o que ele deixou de alguma forma registrado. E aí, uma curiosidade que me encantou muito, né? Os girassóis de Van Gogh. Desde criança eu escuto falar dos girassóis de Van Gogh. E sempre vi imagens dos girassóis de Van Gogh. Lendo a sua biografia, eu fui descobrir que não existe só um girassol de Van Gogh. São outras pinturas também com girassóis de Van Gogh. Então aqui eu tenho essa imagem. Mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar outras imagens pintadas também. O vaso com um fundo amarelo, o mesmo vaso, só que de ângulos diferentes. E foi o Van Gogh que pintou. E ele, quando ele recebeu, ele pintou várias naturezas mortas para receber uma pessoa em casa. A gente tem o costume de vai receber uma visita, pelo menos tinha, né? Hoje em dia não está muito assim não, mas eu lembro que eu ia receber uma visita, então eu ia na feira e eu comprava flores, eu enfeitava a casa, jogava um perfume nela, deixava a casa mais bonita, mais agradável para o meu convidado. O Van Gogh fez isso para receber Paul Cézanne, que é um artista que trabalhava com o movimento. Estavam pesquisando as mesmas coisas, as mesmas formas de pintar, as cores em evidência, as texturas também. Então ele vai para o campo e pinta. E pega as flores, traz para sua casa, coloca nos seus vasos respectivos e pinta os quadros com as flores e coloca no quarto do Paul Cézanne para enfeitar. Uma pintura, essa dos lírios, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, os lírios também faz parte desse momento de receber um convidado. Eu acho muito interessante tomar conhecimento do que me interessa. Então, para completar esse encontro, o meu encontro com Van Gogh foi muito especial. Eu vou ler uma poesia do Manuel de Barros, O Apanhador de Desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar.
Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e os seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que as dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Agora eu vou falar de como e o que ler. Seria interessante também um papelzinho na mão para já ir escrevendo algumas coisas. Posso ler uma cena que acontece diante dos meus olhos na rua. Apareceu alguma coisa, um atropelamento, não precisa ser só coisa ruim, pode ser só coisa legal também. Mas cenas, acontecimentos. Então eu leio esta imagem, aquilo aconteceu na minha frente, eu vivi aquilo e eu vou recontar aquilo para alguém. A gente faz isso a todo tempo, sempre. Então eu chego em casa e vou contar o que aconteceu, vou contar como foi o meu dia, vou contar um fato específico de alguma coisa. Posso ouvir uma história e contar mudando os pronomes. Então alguém me conta uma história, pai, ontem fulano de tal fez isso, aquilo, pá. Tem uma história contada, você ouviu. Você pega seu celular, áudio, e faz um áudio recontando essa história. Pode florear? Pode, porque a partir do momento que você ouviu e você recontou, você vai contar, você vai mudar um personagem, você vai tirar, de repente, da primeira pessoa, vai passar para a terceira pessoa. Não sei, como você achar interessante, você pode recontar isso. Faz um áudio e escuta como é que ficou essa história. Posso ler pedindo que os ouvintes tenham algum tipo de reação de acordo com o meu comando. E aí eu deixei aqui um videozinho dando exemplos de uma história. Essa é uma história com um comando. Então, nós vamos usar o seguinte comando. Quando eu falar a palavra doutor, vocês vão bater uma palma. Quando eu falar pontes, vocês vão bater uma palma. Uma palma para doutor, uma palma para pontes. Se eu falar doutor Pontes, vocês vão bater duas palmas. O início da história. Era uma vez um gato que pulou de mau jeito do muro e ficou com a patinha machucada. Convém consultar um doutor, disse ele. Mas que doutor? Que tal o doutor Pontes? Dizem os amigos. O gatinho foi procurar o doutor Pontes. O doutor examinou sua pata e disse: só um arranhão. O quê? Perguntou o gatinho. Só um arranhão, nada mais? Só um arranhão, nada mais, disse o doutor Pontes. O gato não gostou. Voltou e falou: vou consultar outro doutor. Foi ao médico do Hospital dos Animais e o doutor disse: é só um arranhão. O gato não aceitou e procurou um cirurgião famoso. Esse doutor fez uma cara muito séria. Examinou, olhou de um lado, olhou do outro e deu o seu parecer. Parece um arranhão.
nada mais. O quê? Perguntou o gato. Um arranhão? Um arranhão, respondeu o doutor. O que fazer então? Perguntou o gato. Há um doutor que pode curá-lo, respondeu o Sebastião. Quem é? Perguntou o gato. O doutor Pontes. Sim, o doutor Pontes é um grande especialista em arranhões. E o gato correu para o doutor Pontes, que o curou. Eu posso contar uma história fazendo desenhos. Também deixei um exemplo bonitinho aqui. Agora uma história para contar com elemento surpresa, né? Esse elemento surpresa normalmente tem algum comando para cumprir, ou às vezes só um desenho mesmo. Então eu vou contando uma história que ela pode ser lida ou não. Eu posso ter a história de memória e ir contando. Vou contar a história do cãozinho de Janjão. É uma história que eu já conheci há muito tempo atrás. Eu nem sei o autor, mas que marcou e que fez parte de muitas das minhas primeiras aulas na educação infantil. Janjão mora numa casa com 2 janelas. Vou desenhar aqui a minha casinha. Com 2 janelinhas. Janjão mora numa casa com 2 janelas e tem 2 chaminés. O seu cãozinho Totó fugiu de casa. Opa, deixa eu terminar de fazer aqui. O seu cãozinho Totó passou pela janela e fugiu de casa. Aí o Janjão pensou, ele deve ter ido na casa do Paulinho. Janjão vai até a casa do amigo Paulinho. Então, olha, passa por um caminho especial que só ele conhece. Aí ele vem, desce o caminho, e aí quando ele vai descer a rua, ele dobra à direita e segue. De repente, ele cai no buraco. Janjão caiu no buraco. Aí ele se levanta, anda mais um pouquinho e cai no segundo buraco. Se levanta de novo, anda mais um pouquinho. Não é que ele cai de novo no terceiro buraco. Ô, caramba! Sai com a roupa toda suja, se organiza e vai. Continua andando. Não é que ele cai de novo no buraco, continua, cai novamente, e mais uma vez, Janjão caminha, muda o lado, parte para outra estradinha e cai no buraco. Mas aí ele dá de cara com uma ladeira e resolve subir. Essa é a ladeira da casa do Paulinho. Tenho certeza, é aqui. Aí ele olha assim, dá uma paradinha, olha assim, olha, é uma chaminé, é da casa do Paulinho mesmo. Chegou na casa do Paulinho. Paulinho, tudo bem contigo? Deixa eu te fazer uma pergunta. O meu Totó sumiu. Você viu ele por aí? Vi sim, Janjão. O Totó foi para sua casa agora. Ele passou por aqui. E não é que quando o Janjão chega em casa, foi direto. O Totó ficou tão feliz que pulou de alegria. Os dois ficaram muito felizes. E a gente tem aqui o desenho do Totó de Janjão. Deixa eu escrever, olha. O Totó de Janjão.
posso fazer origamis, ou seja, dobraduras, para introduzir na história que eu vou contar. Eu posso criar uma história, inventar e ir colocando elementos. Eu até fiz um barquinho aqui, também ensino como é que faz o barquinho. Acho que vai ser interessante. Então eu posso contar uma história e ir colocando os elementos feitos por mim ou aproveitados também. Aqui eu vou ensinar a fazer um barco de papel. Também vou trabalhar a folha A4, dobra a folha ao meio. Ó, com essa dobra. Vou dobrar mais uma vez. Ó. Sempre importante essa ponta com ponta, para a nossa dobradura ficar bem feita. Preciso trazer essa ponta para cá e essa ponta para cá. Olha, venho aqui, tá vendo? Junto ali. Isso tudo é muito importante. Eu gosto de segurar sempre com as duas mãos e vir vincando. Olha, vinquei. Olha, a parte que tá lá é a parte que tá fechada. Bom, vinco aqui e ele vai se juntar igual aqui. Certo? Aqui, olha, eu vou trazer esta ponta para cá. E quem quiser já pode fazer um chapéuzinho. Vou trazer para cá essa ponta. Eu vou trazer esta ponta para cá. Definir. Tá vendo? Ó. Volto, viro ela e faço outra dobra. Também, olha, as linhas vão se juntando. A gente, quando vai fazendo uma dobradura que as pontas se encaixam, vai acontecendo isso naturalmente, entendeu? Você vai percebendo que as linhas elas vão entrando em comunhão umas com as outras. Olha, aqui eu tenho um chapéuzinho. Tá vendo? Olha, lá a parte de dentro. Se eu quiser brincar de soldado, eu já posso aqui fazer um chapéuzinho de soldado. Eu já posso contar uma história com um soldadinho, né, que é caminhando, e eu vou inventar, criar alguma coisa com essa dobradura, e depois ele vai pegar o barco. Olha, ele pode entrar no barco. Então, o que eu fiz? Ó, eu vou trazer isso para cá, eu vou inverter. E aí, quando eu faço essa inversão, ó, eu vou trazer esta ponta para cá. Ó, mais uma vez, as linhas se juntam, linha com linha. E aqui, viro lá. Vou fazer mais uma vez. Abro e espaço. Fica um chapéuzinho menor. E vou fazer mais uma dobra. Mas esta dobra já pode ser a minha última, que vai fazer o meu papel se transformar em um barco. Olha isso que mágico, gente. Tenho esta dobradura, eu vou pegar aqui, ó. Olha isso. E vou puxar. E aí ele se transformou num barquinho. E aí esse barquinho pode fazer parte da minha história. Eu posso fazer um personagem, colocar ele aqui dentro. Eu posso me guiar numa obra, numa pintura de Monet, por exemplo, e
contar a história e colocar esse barquinho. Eu posso simplesmente, com a dobradura, enquanto estou dobrando, ir contando essa história. Eu posso fazer colagens, vou contando, vou escrevendo a história e vou colocando as minhas dobraduras na minha história. E isso você vai dando um colorido, isso você vai dando um elemento a mais, uma composição a mais na sua história, inventada, criada, recontada, o que vocês quiserem, como vocês quiserem fazer. Ok? Olha que beleza. O barquinho vai, eu posso usar uma música, que fale de barquinho, e eu posso contar essa história com essa música e circulando. Eu posso colocar um mar, um rio, eu posso colocar uma água e ele parado. Pronto, eu posso tudo, porque a minha imaginação vai me permitir. Certo? Eu posso fazer uma leitura de uma imagem. Como ler uma imagem? Por exemplo, eu gosto muito de Van Gogh, mas isso não significa necessariamente que você vai ler só uma obra de arte de Van Gogh. Você vai escolher uma qualquer e vai colocar, olha, a imagem que eu tenho aqui é a Noite Estrelada. Então eu olho e vou questionando coisas, eu vou me perguntando, o que eu vejo? O que é isso que está aqui? O que é? Como eu vejo isso? Que cores essa obra tem? Elas são cores puras? Elas são cores misturadas? Né? Quando eu olho assim, eu penso, isso aqui ele colocou um pouquinho a mais de vermelho ou de amarelo, ou um pouco mais de preto. Não sei. Cada um vai descobrir aí o que você está vendo. Qual a sensação que me dá quando eu vejo um quadro desse? Quando eu vejo essa tela? Eu posso comparar essa imagem com alguma outra que eu já tenho na memória, com alguma referência do que eu já vi, do que já passou na minha criatividade, em meus sonhos, sei lá, em algum momento da minha vida? Explora tudo que tiver para ver nesta imagem. Eu posso ver o que eu quiser, né? Aqui eu tenho determinadas coisas, eu tenho pinceladas, eu tenho cores, eu tenho casinhas, eu tenho um céu revolto, mas para mim pode ser isso. Para mim, isso pode me causar uma certa paz. Cada ondulada que Van Gogh deu neste céu pode me dar uma sensação de leveza por conta desses tons de azul que foi se misturando com branco. E cada um vai ter a sua impressão. Por isso que eu não gosto de falar, porque aí a gente acaba se influenciando. O importante é você contemplar uma imagem. Seleciona uma, contemple, escreve alguma coisa ali sobre esta imagem. Ler uma música. A gente tem mania, né, o costume de ouvir música. Mas eu sempre tive muito interesse em ler. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu preciso ler o que eu estou ouvindo. Para qualquer estudo de texto, para qualquer coisa. A leitura é extremamente importante e é onde ela vai fixar no meu cérebro. Então, quando eu quero aprender uma música, quando eu quero conhecer uma música, eu vou para a leitura dela. Ela passa, ela me encanta e então eu vou saber o que ela está querendo dizer. Eu vou dar um exemplo aqui do grupo do Teatro Mágico. O Teatro Mágico trabalha com várias linguagens artísticas. É muito interessante porque você realmente, quando assiste a um show, quando você vê um vídeo do Teatro Mágico, ele estimula e ele vai mexer com vários, né, com os seus sentidos em geral. Já tive o prazer de estar num show dele, num show do grupo, e assim, é encantador quando você vê, você está ali fazendo parte da música com os seus movimentos. E não é um movimento de bater palma, é uma coreografia que eles passam. E aí eu selecionei uma música que eu vou ler a letra. O nome da música é O Sonho de uma Flauta. E ela vai tocar em algum momento, só para vocês terem essa ideia desse visual
do todo que eles trabalham. Então deixa eu botar aqui a letra da música para vocês ouvirem. Falada por mim. Nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Nem todo pedaço de pedra se parece com tijolo ou pedra de giz. Avião parece passarinho que não sabe bater asas. Passarinho voando longe parece borboleta que fugiu de casa. Borboleta parece flor que o vento tirou para dançar. Flor parece gente, pois somos semente do que ainda virá. E gente parece formiga, lá de cima do avião. O céu parece um chão de areia, parece descanso para minha oração. A nuvem parece fumaça. Tem gente que acha que ela é algodão. Algodão às vezes é algo doce, mas às vezes não é doce não. Sonho parece verdade quando a gente esquece de acordar. O dia parece metade quando a gente acorda e esquece de levantar. Ai, o mundo é perfeito. E o mundo é perfeito. E o mundo é perfeito. Eu não pareço com meu pai, nem pareço com meu irmão. Sei que toda mãe é santa. Sei que incerteza traz inspiração. Tem beijo que parece mordida. Tem mordida que parece carinho. Tem carinho que parece briga. Tem briga que parece trazer sorriso. Tem riso que parece choro. Tem choro que é pura alegria. Tem dia que parece noite. E tristeza parece poesia. Tem motivo para viver de novo. Tem novo que quer ter motivo. Tem a sede que morre no seio. Nota que fermenta quando desafino. Descobrir o verdadeiro sentido das coisas é querer saber mais. Saber demais. Sonho parece verdade quando a gente esquece de acordar. E o dia parece metade quando a gente acorda e esquece de levantar. Mas o sonho parece verdade quando a gente esquece de acordar. E o dia parece metade quando a gente acorda e esquece de levantar. O mundo é perfeito. O mundo é perfeito. E o mundo é perfeito. Nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Nem todo pedaço de pedra se parece com tijolo ou com pedra de giz. Avião parece passarinho que não sabe bater asa. Passarinho voando longe parece borboleta que fugiu de casa. E agora para o nosso terceiro objetivo: como confeccionar seu próprio livro. Eu vou deixar um vídeo como fazer um livro simplesmente com papel e tesoura. Nós vamos agora aprender a fazer o nosso livro. Então nós vamos separar 4 folhas, tamanho ofício comum. Olha, 1, 2, 3, 4 folhas. Vou separar 2 e 2. Vou dobrar as minhas folhas. É importante que elas fiquem bem justinhas, ponta com ponta. Eu vou fazer um tamanho de livro pequeno. Então, com o estilete, eu corto essas folhas, certo? E vou dobrar, que esse foi o tamanho que eu escolhi para começar o meu primeiro livrinho. E deixo ele ali, reservado. Vou fazer a mesma coisa com as outras 2 folhas. Vou dividir o meu livrinho em 2 partes. Ó, tá com ponta, cortei e dobrei.
igual. Então, é importante. Ó, vou aqui no meio, trago, marco aqui, marco aqui, marco aqui. Olha que interessante agora. Esse é um livrinho que eu vou fazer e eu não uso cola, nem barbante, nem nada. Só papel mesmo e a tesoura. E o estilete, no meu caso. Eu vou dividir o meu livrinho em 3 partes aqui, que é onde ele vai encaixar. Olha só para ter uma ideia. Qual o tamanho aqui do meu papel? 15. 3 vezes 5, 15. Então, eu posso dividir aproximadamente, olha, 5, 10, 15. 5, 10, 15. Às vezes dá certinho, às vezes não. Mas aí você vai no olho e faz essa marcação. O meu primeiro conjunto de papel, eu vou pegar a minha tesoura e vou cortar daqui a aqui e o outro eu vou cortar aqui. Então, olha, já vou deixar aqui marcado só para vocês verem. Vou cortar aqui e aqui, e esse eu vou cortar aqui e aqui. Certo? Olha, pego a minha tesoura e vou até ali onde está marcado. Até onde está marcado. De novo, venho aqui e vou até onde está marcado. Olha o que eu tenho. A metade. Vou trazer para cá. Nem preciso fazer essa marca grande não, mas só para vocês entenderem. Aqui ficou assim. E aqui eu vou fazer um cortezinho um pouquinho maior. Porque aquela parte ali vai entrar aqui. Olha o que eu fiz. Corto aqui. Viu? Eu dei um piquezinho aqui, olha. Onde saiu essa parte. O que vai acontecer? E eu posso até virar para o lado de cá, para ficar salientado. Isso aqui, olha, onde eu dobrei, ele vai entrar aqui. E aí, ó, vou trazer ele para cá. Em determinado momento, ele vai, ó, encaixar. Encaixei. Trouxe meu caderninho. Olha só que perfeito. Eu tenho um livro. Um livro com 1, 2, 3. Eita! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8 páginas. 16 páginas. Olha que beleza. Então, aqui eu já posso fazer a capa do meu livro, né? Meu primeiro livro. E aí pode colocar de histórias, contos, que está invertido, mas vocês vão entender. Então eu posso colocar o que eu quiser. Autora, Flávia Miranda. Olha que luxo. Flávia Miranda. E aqui eu começo a contar a minha história. Posso colocar imagens, posso fazer o que eu quiser. Agora nós vamos para o final da nossa oficina. Depois de confeccionar esse livro, vocês vão fazer o seu próprio livro. E eu ouso dizer que aqui tudo é permitido. Aqui é onde, se a gente aprendeu lá na frente que ler é encontro, escrever é combinar esses encontros. Escrever é a combinação dos conteúdos que você adquiriu, que você vem adquirindo, que você ainda vai adquirir. Você vai colocar ali suas memórias, tradições, origem, tudo que está na sua cabeça, que você quer passar para o papel, ele está misturado com o que você leu, com o que você viu, com o que você é, de onde você nasceu, quais foram as pessoas que você conversou, com quem você brincou quando era criança. Tudo isso vem junto com as suas memórias e aí você consegue produzir o seu texto, um texto original que só você é capaz de produzir, porque ninguém no mundo é igual a você. Ninguém no mundo viveu as mesmas experiências que você, nem seu irmão, nem as pessoas que moram numa mesma família, que têm um mesmo ambiente, vão ter as mesmas experiências para ser contada. Aqui é o momento que você vai, então, olha, colocar os seus sonhos, suas angústias, seus desejos, seus objetivos, tudo isso.
e recontar para nós. Boa leitura, bela escrita e, se quiser, dá um jeito de mandar, porque eu gostaria muito de ler. Bom, eu espero que você tenha apreciado essa oficina que eu preparei. O nosso objetivo é fazer com que você leia a vida, escute e todos os seus sentidos estejam atentos para a vida, para você recontar essa história. Até um próximo encontro. Imagine por um momento os seus dias de quarentena com a TV desligada. Sem filmes, séries, reality shows, novelas, simplesmente nada. Esqueça seus fones de ouvido, suas caixas de som, as lives e os aplicativos de playlist. Pense nos seus dias em casa sem música. Imagine como seria a quarentena sem os livros que tanto nos distraem e fazem o tempo passar. Pensou em como seria diferente? Agora, você pode ver como um artista e toda a sua produção são importantes. Por isso, mais do que nunca, valorize a arte, valorize a cultura. Qual é a sua energia para atravessar esse momento tão difícil? A nossa é a energia da união. Por isso, estamos nas ruas para garantir que essa energia chegue a você e a muitos lugares essenciais, como hospitais, supermercados e farmácias. Durante esse período, evite sair de casa. Estamos disponibilizando nossos canais digitais para que você e sua família continuem sendo atendidos de forma rápida e segura. Acesse o site ou baixe nosso aplicativo. Neles você poderá conferir sua conta, pegar uma segunda via ou ainda solicitar o recebimento por e-mail. Se preferir, você também pode pagar sua conta sem sair de casa via Internet Banking ou ainda colocá-la em débito automático. Se você não tem uma conta bancária, descubra em nosso site outras formas de pagamento. Conte conosco. Estamos com você, mesmo à distância.